Deus de promessas, Deus de hoje eternamente. Declare para o Senhor. Diga: Deus de milagre. Meu Deus é um Deus de milagres. Caminho no deserto. Nós declaramos, Senhor, nós declaramos, Senhor. Meu Deus é um Deus de milagres. Declare com mais força. Diga: Deus de milagre, diga: Deus de milagre, diga: Deus do milagre. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aplauda-se o Senhor. Glorifique, glorifique, glorifique a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz. Paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Antes de você se assentar, abre a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Capítulo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é um Deus de milagres. Renda-se a Ele para entender a palavra, amém, essa noite. Amém? Renda-se ao Senhor. Atos 17, verso 16 em diante. Atos 17, verso 16. Se melhora só aqui para mim. Encontramos? Esperar todos se colocarem em seus lugares. Você já leu Atos dos Apóstolos? Já leu esse livro? É a história da igreja. É a história do Espírito Santo agindo na igreja. E Ele tem algo para falar ao teu coração aqui hoje. Tenha certeza. Paulo escreveu, ou melhor, Paulo não, Lucas escreveu o livro de Atos. Lucas foi companheiro de Paulo em todas as suas viagens. Foi ele quem escreveu este livro, foi ele quem escreveu o evangelho que leva também o seu nome. E ele detalhou cada passo do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro e de outros mais no livro de Atos. E ele escreveu assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram
a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Pode tomar o seu assento agora. Pode ser que alguém se lembre, eu já trouxe essa história uma vez, mas já faz tempo, e eu paro aqui, para depois a gente continuar, para contar a história. Paulo estava em Atenas, vindo de Tessalônica, e ele parou em Atenas e está esperando outros discípulos se encontrarem com ele, para depois eles seguirem viagem. E Atenas era uma cidade de muitos deuses. Havia até um ditado lá, né, que era mais fácil você tropeçar num deus do que tropeçar num homem, na cidade de Atenas. Tantos deuses tinham aqueles homens, entenderam? E Paulo, por estar lá, começou a caminhar pela cidade, e ele se deparou com alguns locais, onde existiam alguns altares, ou dezenas de altares, de holocaustos, de sacrifícios, mas cada um deles a um Deus diferente. E aí então ele notou que tinha um altar em específico, que estava escrito com essa escrita: altar ao Deus desconhecido. Eles não conheciam esse Deus. Mas por que o altar? Por que esse nome lá? A história conta. Atenas e a história do Deus desconhecido, um fundo histórico, só para você entender, vou ler essa história, preste bem atenção. Conta-se que no ano 600 a.C., uma praga letal caiu sobre Atenas. Corpos insepultos estavam por todo lado, o povo estava enlutado e atônito. Os sacrifícios expiatórios dedicados a muitos deuses gregos eram inúteis. Os principais sábios atenienses, que buscavam explicações para a realidade do mundo, estavam confusos. Apenas diziam que algum deus ficou furioso com o crime praticado pelo rei Meglasses e decidiu puni-los com a praga. O rei obtivera a rendição dos seguidores de Silon. Silon era um ambicioso nobre ateniense, genro do tirano de Megara, Teágenes, que veio a ser nomeado arconte e pensou que poderia aplicar o mesmo sistema político em sua cidade, Atenas. Com uma promessa de anistia, depois violou sua própria palavra e os matou. Esta era então a resposta mais apropriada para justificar a mortandade que acometeu a lendária cidade dos deuses. Sem mais opção, mandaram um navio a Knossos, na ilha de Creta, para buscar um homem chamado Epimênides. Alguns acreditavam que ele conhecia a divindade ofendida, saberia como apaziguá-la e, portanto, poderia livrar Atenas do caos e da morte. Então comissionaram um grupo para ir à procura do profeta de Creta. O possível salvador não recusou o apelo dos gregos. Ele logo partiu. Quando aquele homem chegou à cidade, admirou-se com o vasto número de deuses. Alguém lhe disse que em Atenas era mais fácil encontrar um deus do que um homem. Entre tantos destacavam-se Zeus, Poseidon, Deméter, Hestia e tantos outros. Tantos deuses e todos totalmente impotentes diante de tamanho problema que devastava a cidade. Epimênides, após acercar-se dos fatos, no momento e local determinado, exigiu um rebanho de ovelhas saudáveis, um grupo de pedreiros e matérias necessárias para edificar um altar. As ovelhas precisavam ficar em jejum para que na manhã do sacrifício estivessem totalmente famintas. Seu Deus escolheria os animais para o sacrifício,
Esse seria o sinal de sua escolha e aprovação. As ovelhas seriam soltas no pasto verdejante, e aquelas que, mesmo famintas, se deitassem sobre a grama em vez de comerem-na, teriam a preferência para o holocausto. Dito e feito, o Deus do referido profeta fez a escolha, deixando os espectadores atônitos, perplexos. Quando os altares foram edificados, um ancião perguntou qual seria o nome da divindade que ficaria neles gravado. Afinal, a população de Atenas ficara famosa por sua diversidade de deuses, era uma colecionadora de deuses. Mas no passado, nomear um deus equivalia, de certo modo, a atraí-lo ou possuí-lo. Epimênides, profeta monoteísta, ou seja, que adorava só um Deus, explicou que não conhecia o nome do Deus a quem servia. Isto é curioso, o profeta servia apenas um único Deus e sequer sabia o nome dele. Mas de uma coisa tinha certeza: aquele Deus não é um ser qualquer, nem estava representado por qualquer ídolo de Atenas. E ainda acrescentou que o ser divino que decidiu auxiliá-los, mesmo não tendo no momento e naquele lugar um nome pelo qual pudesse ser chamado, entendia a ignorância da população e que, por não o conhecer, seria incapaz de lhe dar um nome condizente. Decidiram anotar a palavra agnostotel, a um Deus desconhecido, em cada altar. O Deus desconhecido que fossem gravadas tais palavras, pois após o holocausto, a praga cessou. Bastaram apenas poucos dias para que ficasse evidente o milagre. Os doentes sararam, não havia mais contaminações, e Atenas, como nunca dantes, encheu-se de louvor e gratidão ao Deus desconhecido. Colocaram flores nos altares, declararam uma manifestação de agradecimento, mas o milagre pôde empolgar pessoas durante algum tempo. Todavia, não produz devoção duradoura. Preste atenção nisso. O que faz um milagre? Ele empolga as pessoas, faz as pessoas se alegrarem, serem gratas a Deus, mas ele não produz, uma devoção que dure, porque vai passando o tempo e as pessoas vão se esquecendo. Bartimeu, essa parte eu vou pular. Atenas se esqueceu da bênção do Deus desconhecido, deixou que vândalos irreverentes demolissem os altares usados para o sacrifício. Restou apenas uma estátua esculpida de Epimênides, que foi colocada diante de seus vários templos. O povo ingrato voltou a cultuar seus deuses, que na tragédia não fizeram nada para ajudá-los. A história do Deus desconhecido não desapareceu por completo, porque 2 anciãos piedosos contrataram pedreiros para restaurar e polir um dos altares que continham a antiga inscrição ao Deus desconhecido. Na esperança de que um dia o Deus desconhecido se manifestaria novamente, deixaram um registro autêntico do milagre que possivelmente salvou a religiosa Atenas do extermínio. Essa é a história de Atenas, o porquê da existência desse altar lá, quando Paulo, o apóstolo, passeou por aquela cidade, aguardando a chegada de outros discípulos para pregar o evangelho ali. Entenderam? E agora Paulo diz o seguinte: pois é, andei por lá, pelos seus campos, identifiquei um altar com a escrita ao Deus desconhecido. Muito bem, é este Deus que eu vim revelar a vocês, é este Deus que eu vim pregar para vocês aqui, neste dia. E aí ele prossegue, no verso 24, de Atos 17. O Deus que fez o mundo, e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Pausa. Eu vou abrir um outro paralelo em Jeremias capítulo 10, para que você entenda de uma vez por todas que esse Deus que Paulo prega é o Deus que nós servimos. Jeremias no capítulo 10. Abra comigo. Escreveu o profeta Jeremias:
ouçam o que Yahvé diz a vocês, ó comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais no céu, embora as nações se assustem com eles. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com seu formão, enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não se balance. Como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados, porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal, nem bem. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. São todos insensatos e tolos, querem ser ensinados por ídolos inúteis. Os deuses deles não passam de madeira, prata batida e trazida de Tarsis, e ouro de Ufaz. A obra do artesão e do ourives é vestida de azul e de púrpura. Tudo não passa de obra de hábeis artesãos. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme, as nações não podem suportar seu furor. Digam-lhes isto: estes deuses que não fizeram nem os céus e nem a terra, desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas do céu rugem e formam-se nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Esses homens todos são estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida, são inúteis, são objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó nem se compara a essas imagens, pois ele é quem forma todas as coisas, e Israel é a tribo da sua propriedade. Senhor dos exércitos é o seu nome. Aleluia. O nosso Deus não pode ser conhecido através de qualquer objeto apalpável, terreno, feito por homens. Ele não pode ser conhecido através de uma imagem, porque ele não pode ser comparado a uma imagem. E uma coisa interessante, ele faz os relâmpagos para a chuva, ele faz chover. E na minha ignorância, anos atrás, eu dizia: São Pedro, fecha a torneira, São Pedro, abre a torneira, faz chover, quando na verdade é Yahvé que faz todas as coisas, e ele não precisa de ajudantes. Para cuidar de mim e para cuidar de você, ele não precisa de ajudantes. Ele ordena seus anjos para estarem ao nosso redor, e os seus anjos lhe obedecem. Tudo que os seus anjos pedem, ele faz em prol daqueles a quem intercedem. Entendem? Ou melhor dizendo, tudo que você clama, tudo que você pede, no nome de Jesus, os anjos levam a Deus tais orações, para que voltem com a resposta. Assim como fez o anjo a Daniel, quando Daniel se pôs 21 dias a orar e a jejuar, e clamar a Deus por uma resposta, clamar a Ele pela revelação daquilo que ele não compreendia, e após 21 dias, vem o anjo do Senhor lhe trazer a resposta. Você compreendeu quem é o Deus a quem nós servimos? Quem é o Deus a quem nós cremos? Veja que os atenienses, eles não puderam colocar um nome nele, eles não puderam fazer uma imagem dele, porque eles não sabiam como ele era, eles não tinham ideia, porque os demais deuses de sua cidade,
eles tiveram alguma, imaginação, e construíram tais imagens dentro de suas imaginações. Mas este Deus, o Deus desconhecido, que lhe foi apresentado assim, porque o próprio profeta não sabia o nome dele, curioso isso, ele cria em Deus, num único Deus, não cria em deuses, ele cria num único Deus, mas não sabia o nome de Deus. É possível isso? É possível. É possível que existam muitas pessoas pelo mundo, que creem num único Deus, mas ainda não sabem o seu nome, creem num único Deus, mas ainda não conhecem o seu Filho Jesus Cristo, não sabem quem Ele é ainda, mas creem, e porque creem, o Senhor vai se achegar até eles, e porque creem, o Senhor um dia vai enviar alguém até eles, para que sejam salvos pelo nome de Jesus. Você entende? Ou seja, veja, 600 anos antes de Cristo, aconteceu aquele episódio do vírus letal, aconteceu o episódio desse profeta vir até lá, e de falar, e anunciar um Deus desconhecido. O milagre aconteceu, a praga cessou, eles ficaram muito gratos, mas não demorou muito tempo, eles se esqueceram daquilo, foi se esquecendo, passou-se gerações, os altares foram destruídos, e só ficou um único altarzinho, e 2 homens, que quiseram preservar aquele altar, fizeram aquilo pensando assim, quem sabe se um dia este Deus volte a se manifestar nessa cidade. Então eles reconstruíram aquele altar e deixaram a escrita gravada, e dito e feito, no tempo da igreja, em que Jesus já tinha sido ressuscitado, já estava nos céus, e os seus apóstolos pregando o evangelho, chegou Paulo até aquela cidade, e aquele Deus desconhecido voltou a se manifestar ali, voltou a se manifestar através da pregação de Paulo, mas agora, não mais um Deus desconhecido, mas um Deus que foi tornado conhecido pela pregação de Paulo, que conheceu este Deus, num caminho para uma cidade chamada Damasco. Este homem Paulo, que era um perseguidor, Paulo era um devastador da igreja, ele devastava. Se você pegar o começo que vai falar de Paulo aqui em Atos, vai dizer que ele era um devastador, aonde ele chegava, cristãos eram presos, cristãos eram torturados, outros eram mortos. Olha só, e agora este Paulo, que também não conhecia esse Deus, achava que o conhecia, por causa da Torá, por causa dos 5 livros da Bíblia Sagrada, os primeiros 5 livros, ele achava que conhecia esse Deus, conhecia as profecias dos profetas, mas não sabia que Jesus era esse Deus, até que Jesus se revelou a ele, e disse que este era Jesus a quem ele tanto perseguia, e a partir dali, a vida desse homem Paulo é transformada, e de perseguidor se transforma num perseguido, e agora está diante de judeus, diante de gregos, pregando a palavra da verdade, anunciando Jesus. E aí ele diz, ele continua aqui, no verso 26, de um só, ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Alguma vez você disse esse tipo de coisa? Por que eu não nasci nos Estados Unidos? Algum dia você falou alguma coisa assim, que eu tinha que nascer aqui mesmo, era aqui nesse país mesmo, né? A palavra diz que nós estamos aonde nós deveríamos estar. Você está exatamente onde deveria estar essa noite. Você crê nisso? Você está aqui porque deveria estar aqui essa noite. E esta palavra não é só para este lado, é para este lado também. Não é só para quem está aqui na frente, é para quem está lá no fundo, é para quem está a trabalho lá atrás. É para todos nós. É para todos nós. E eu quero falar mais. De um só fez ele todos os povos. Todos os povos.
Gênesis 3, 20. Gênesis 3, 20. Vou ler esse e depois um outro verso no Novo Testamento. Adão deu à sua mulher o nome de Eva. Preste atenção. Pois ela seria mãe de quê? De quê? Lê aqui, de quê? Ela seria mãe de toda a humanidade. De um só fez todos os povos. Ele é Deus. Ele é Deus. Amém? Glória. Me fez lembrar uma conversa que eu tive com a irmã na teologia, né? Que existe uma história aí que Adão teve duas mulheres lá, né? Ele teve uma antes do Éden, uma mulher chamada Lilith. E na demonologia, Lilith é a mulher de Satanás. Que doideira esses negócios. Tudo para tentar fazer a gente duvidar, tudo para tentar deixar a gente longe da verdade. Mas a palavra é a verdade. Creia nessa palavra, ela é a verdade. De um só, ele fez todos os povos. E aqui, deste Adão, está declarado, ele deu ao nome de sua mulher Eva. Eva significa mãe de todos. Entendeu? Na genealogia de Jesus, em Lucas 3, no verso 38, pastor, você está pregando ou está dando aula? As duas coisas. A gente precisa aprender para poder adorar com sabedoria. A gente tem que conhecer o Deus a quem a gente serve. A gente tem que conhecê-lo. E Ele está se revelando para nós. Na genealogia de Lucas, ele começa essa genealogia lá no verso 23. Eu vou só ler o 23, depois eu vou lá para o final, porque tem muitos nomes aqui. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. E ele era considerado filho de José. E aí conta a genealogia de Jesus, até chegar em quem? No verso 38. Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão. Adão, filho de Deus. Ninguém antes. Adão, o primeiro homem. Eva, a primeira mulher. E deste casal, todos os povos existentes no planeta Terra. Todos os povos, todas as vidas humanas se originaram deste casal. Mas é difícil para alguns compreender isso. Não é tão difícil, não. No período em que essa história foi escrita, em que isso foi vivido, os seres humanos viviam quase 1000 anos. Viviam esse período, esse tempo todo, justamente para poder procriar, para poder multiplicar sobre a terra. E depois o Senhor Deus diminui a idade do ser humano sobre a terra, para dar continuidade. Amém? Não ficou dúvida, né? Somos filhos de Eva, viemos dela. Ela foi a primeira mulher, ela é a mãe de todos nós. Amém? Amém? Muito bem. No paralelo ainda sobre os deuses e sobre o nosso Deus, Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. É bom, a gente precisa ouvir. Sabe por quê? Já tiveram crentes entre nós que já tinha mais de meses, até ano, como cristão, vindo na igreja, e ainda lia o horóscopo. Acreditava no horóscopo. Ah, qual é o teu signo, hein?
Ah, o meu signo é de Capricórnio. O que é, irmão? Como é que é? Como assim? Não é? Já está na igreja, mas irmão, sério que isso daí não... Não, isso são ensinos humanos, que distanciam as pessoas da verdade, né? Então muitas vezes, por exemplo, é um filme muito legal, eu gosto de falar de filmes, né? Resistindo às Tentações, já falei disso na teologia, já falei disso em escola bíblica. O camarada está lá, tocando piano lá, para eles fazendo coral lá, para uma disputa, para um festival que eles iam participar, aí de repente parou tudo e houve uma confusão, e aí o menino falou que crente não pode andar armado, que não sei o que, né? Aí o cara do piano tira o trabucão assim, bota em cima do piano. Eu não sabia, ninguém falou nada. Né? Imagina, quantas coisas o crente não sabe. É possível que você e eu não saibamos ainda muita coisa. E por que não sabemos? Porque ainda não nos foi ensinado. Então nós precisamos conhecer a Deus. O final da carta de Pedro, da segunda carta de Pedro, né, antes cresçam no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus também disse em João 8:32, conheçam a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Entendeu? Há crente ainda supersticioso, há crente que não passa debaixo de escada, misericórdia, passa nada. Há crente que tem medo de cruzar com um gato preto na madrugada, na rua. Tem crente que tem medo de macumba em encruzilhada. Por que tudo isso? Porque desconhecem o Deus a quem servem. O que diz a palavra de Deus acerca de todas essas coisas? Nenhum mal vai chegar à sua casa, se você fizer do Senhor o seu esconderijo, o seu refúgio, a sua morada. Nenhum mal vai se chegar à tua casa. Entendeu? Então nós precisamos buscar mais conhecimento do nosso Deus. Pela manhã aqui nós estamos, né, trabalhando a carta de Tiago, e nós estamos falando sobre provações. Hoje foi uma aula interessantíssima falando sobre provações. Muitas pessoas acreditam que provação e tentação são a mesma coisa, e são duas coisas bem diferentes. Provação é uma coisa que muitas vezes diretamente vem de Deus. Somos provados por Deus. Deus provou a fé de Abraão, pedindo que ele sacrificasse o seu filho Isaque. E Abraão foi lá para fazê-lo. Teve a sua fé aprovada. O diabo provou a vida de Jó, com autorização de Deus. Então, existem provações diretas de Deus, existem provações que vêm do próprio diabo. Ele vem para tentar nos destruir, ele vem para tentar fazer com que Deus veja que nós não temos fé coisa nenhuma. E Jó demonstrou o que na sua vida? Que ele foi um homem de fé do começo ao fim. Tendo e não tendo, ele foi um homem de fé. E no final qual foi, né, o resultado? Jó recebeu 2 vezes mais de tudo aquilo que um dia ele havia perdido, de tudo aquilo que um dia o diabo havia tirado dele. E há provações que vêm através do próprio homem. Os irmãos de José, eles foram os instrumentos de provação na vida de José. Venderam seu irmão para o Egito, venderam seu irmão. Mas qual foi o resultado da provação na vida de José? Tanto que José, quando chega ao ponto de ele trazer, de seus irmãos chegarem até o Egito por causa de uma fome, o José manda sair todo mundo da sala e se revela a seus irmãos, dizendo: eu sou José, o irmão de vocês, como está o meu pai? E aqueles irmãos ficam atônitos, ficam sem palavra, e ele fala: eu sou o irmão de vocês, que vocês venderam como escravo. E eles choram, todos eles choram, e aí José diz: mas não fiquem preocupados, eu não odeio vocês, eu entendi que foi Deus que permitiu tudo isso para que eu chegasse aonde estou, para salvar a vida de vocês e a vida do meu pai, porque senão vocês iam morrer de fome, todos na terra iam morrer de fome. Olha só o que Deus fez através da provação na vida de José, entendeu? Então nós somos provados, você pode estar passando uma luta hoje, ou mais de uma. Você pode estar sendo aí, né, entristecido por uma situação,
Isso é óbvio que todos nós passamos por coisas assim. Eu não estou aqui como profeta dizendo, olha, Deus manda dizer. Não, eu não estou aqui como profeta. Eu estou aqui profetizando a palavra escrita, dizendo para você que todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por adversidades, e alguns de nós estamos passando por coisas terríveis. E às vezes a gente chora, se lamenta, reclama com Deus o porquê. A verdade é que muitas vezes José não compreendeu toda aquela provação. Vendido como escravo para o Egito, comprado por um tal Potifar, eunuco de Faraó, e aí começou a trabalhar na casa do Potifar, e começou a prosperar tudo que ele fazia. Potifar colocou ele como o superintendente de toda a sua casa, de todos os seus bens. Depois, atacado pela mulher de Potifar, incriminado por ela, foi mandado para a prisão. Olha a provação, não cessava, saía de uma, entrava em outra, e aí está numa cadeia. Ali ele fica por um período, de repente ganha também a confiança do carcereiro-chefe, e ele agora passa a ficar com a chave de todo o cárcere, preso lá dentro, olha só, aí 2 homens são presos lá, um copeiro e um padeiro, lá do faraó, até descobrir quem foi que roubou o faraó. Ele interpreta os 2 sonhos desses homens, um enforcado, o outro foi, reconhecido como leal servo de Faraó. E a este, o José falou, se lembre de mim quando você estiver lá, servindo o Faraó, fale para mim, de mim para ele. Lembrou? Lembrou nada. Passou mais 2 anos, aí o Faraó começou a ter sonhos que ninguém interpretava. Aí foi que o copeiro lembrou de José, 2 anos mais adiante. Nisso, anos e anos se passaram na vida de José, até que ele interpretou os sonhos de Faraó, e disse o que tinha que ser feito, e o Faraó então o levantou, como governador de todo o Egito. Entendeu isso? Então pode ser que você esteja vivendo uma provação, a qual parece que não vai ter fim, mas eu posso dizer para você com todas as letras, sem medo de errar, essa provação vai ter fim, porque ela não é para ser eterna. Você vai passar por ela, você vai vencer ela. Então, o que eu digo para você, permaneça firme, crendo em Jesus. Nunca duvide do poder de Deus, nunca duvide de que Ele está cuidando de você. Deus é teu aliado, Ele é teu aliado. Ele sabe das suas lutas, Ele está permitindo essas lutas, Ele está trabalhando na sua fé, Ele está trabalhando e aumentando a sua fé. Portanto, não murmure, nunca desista, porque você vai ver, que se você perseverar na sua fé, a aprovação estará já chegando ao fim. E se você não entendia a aprovação, vai entender, no tempo de Deus. Amém? Glória a Deus. Êxodo 20, verso 2, verso 1 em diante. E Deus falou todas estas palavras: eu sou Yahvé, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. 400 anos de escravidão. Falei de José. No tempo de José, ele trouxe o pai, ele trouxe toda a família, ele trouxe todos os criados, trouxe todo mundo para morar no Egito. Ele deu a família dele uma cidade chamada Gósen. E eles viveram por muito tempo ali felizes. Muito tempo. Mas morre José. E depois morre o faraó, que reconhecia José, que reconheciam os hebreus. E aí um novo faraó surge. Novos conselheiros se esquecem de tudo isso, nem se dão o querer saber quem é aquele povo, escravizam aquele povo, e aí passam 400 anos e esse povo está escravizado no Egito, clamando a Deus, pedindo a Deus por socorro. E aí, chegou esse tempo, e o Senhor libertou esse povo através de Moisés, e então agora esse povo está com ele, com Moisés no deserto, e o Senhor Deus anuncia a sua palavra, as tábuas da lei. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim.
Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou um Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade, até 1000 gerações, aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Entendeu? Muitas vezes o Deus da igreja é o pastor. Muitas vezes o Deus da igreja é o levita, cantor, é um músico, é alguém específico, é um artista. Não terás outros deuses diante de mim. Vocês não vão se prostrar a eles. Aí João recebe a revelação do Apocalipse, vê aquela coisa toda, ele viu o nosso tempo, aquela coisa maluca, aí ele cai nos pés do anjo, e começa a adorar o anjo, e o anjo fala para ele, não, levanta, não é a mim que você adora, adore o Senhor nosso Deus, eu sou um conservo teu, estou aqui para te servir amando dele. Veja isso, um anjo, um ser dotado de muito poder, um ser dotado de um poder que nenhum ser humano, um anjo só, vence aí um exército de milhões e de milhares, um único anjo de Deus. João cai aos pés e vai adorá-lo. Não, a mim não. Adore o Senhor nosso Deus, porque eu sou apenas um conservo teu. Entendeu, irmãos? Estamos falando do Deus que foi citado no Salmo 24 aqui essa noite. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Você sabe o que isso quer dizer? Eu vou ler adiante no Atos, mas já vou adiantar. Nós vivemos nele. A gente está agora vivendo em Deus, o mundo inteiro vive em Deus, porque tudo subsiste por Ele, tudo subsiste por Ele. Este tempo que nós vivemos, é um tempo que Ele criou, Ele não se detém neste tempo, Ele criou esse tempo para a humanidade, com um propósito, mas Ele mesmo não se detém nesse tempo, tanto que um dos apóstolos escreveu, 1000 anos para ti é como um dia como 1000 anos, entendeu? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso, nós vivemos nele. Por isso o salmista do Salmo 139, também foi citado aqui essa noite, não sei se foi lido inteiro, que eu acabei fazendo outra coisa lá, não prestei atenção, mas está dito lá, para onde me irei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá o Senhor vai estar, se eu descer à sepultura, e fizer a minha cama lá no Hades, no inferno, lá o Senhor também vai estar. Para onde eu irei da tua presença? Ou seja, nós vivemos nele. Todos nós somos visíveis aos seus olhos, porque vivemos nele. Entendeu? Por que a gente vai acreditar em outro Deus? Botar confiança em homem, botar confiança, em dinheiro. Foi falado aqui, do dinheiro. Ele só pede aquela parte que lhe pertence. Não é uma correção que eu estou fazendo, é só uma ampliação. Em 1 Crônicas 29, vê se acha lá para mim. Olha só, 1 Crônicas 29. Só não lembro o verso, acho que é o verso 10, é depois de Reis. Deixa eu ver se é o verso 10, vamos lá, a partir do 10. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo, bendito seja o Senhor, ó Senhor, Deus de Israel nosso Pai, de eternidade a eternidade. Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu, tudo pertence a Ele. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo,
a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar força a todos. Agora nosso Deus, Davi, está fazendo ofertas a Deus, ele e o povo. Olha o que ele diz: agora nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é meu povo, para que pudéssemos contribuir, ofertar, tão generosamente como fizemos? Olha o que ele diz: tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Compreendeu? Tudo que a gente tem, tudo que a gente usa, dinheiro, celular, Bíblia, qualquer coisa que você imaginar, tudo que nós fazemos uso, é dele. Ah, mas eu trabalhei, eu conquistei, eu suei, é meu. Não, é dele. Foi ele quem deu a você força, está escrito aqui. Foi ele quem lhe capacitou. Foi ele quem lhe deu sabedoria, entendimento, para você desenvolver, né, aquele trabalho, aquela profissão. Foi ele quem te deu os talentos que você tem. Tudo vem dele. Então tudo que você conquistou também pertence a ele. A Bíblia diz: somos mordomos de Deus, administramos os seus bens. Entenderam? Nós administramos os bens de Deus. Nada é nosso, tudo é dele. Nós somos dele. O ímpio é dele, Satanás é dele, os demônios são dele. Tudo é de Deus. Foi ele quem criou a tudo e a todos. Entenderam? Então quem somos nós para sair por aí acreditando em tudo que falam para nós? Sabe, nós vivemos aí, né? Fomos criados em tradições. Eu fui criado em tradição católica, outro em espírita e assim por diante. Era o tempo da ignorância. Era o tempo da ignorância. Agora o Deus desconhecido está sendo revelado a nós. Nós o conhecemos como Ele é. E Ele quer que nós o conheçamos ainda mais, para fazer de nós homens e mulheres mais que vencedores em toda e qualquer situação deste mundo, para que o seu nome seja exaltado através de nós, para que o mundo saiba que Ele é Deus através da sua vida, através de mim. Volta a falar das tuas provações, elas são necessárias. Deus está edificando alguma coisa na tua vida, e esse algo é para durar, é para a eternidade. Então não abaixa a cabeça, nunca desista, se alegre nas tribulações, esteja feliz quando você está sendo provado, porque quando nós estamos sendo provados, significa que Deus é conosco, significa que Deus está aperfeiçoando a nossa fé, significa que Deus está nos preparando para a eternidade. Então se alegre quando você está sendo provado, fique feliz, diga: Senhor, obrigado, porque o Senhor está me dando oportunidade de provar a minha fé nesse mundo. Eu não vou desistir do Senhor, jamais, nem das suas promessas. Amém? Amém? Para terminar essa parte aqui, obrigado, Senhor, que ainda tem uns minutos, hein? João 4, e depois a gente volta para Atos. João 4, você viu? Não tenha outro Deus além do Senhor Jesus na tua vida. Não tenha. Não tenha. João 4, verso 23 e 24. Está escrito assim, Jesus dizendo, hein? No entanto, está chegando, eu vou pegar do 21. Jesus está tendo uma conversa com a mulher samaritana. Samaritanos e judeus não se davam, eles nem se falavam. Mas Jesus estava tendo uma conversa com ela. Essa mulher tinha ido buscar água no poço, e Jesus pede água para ela. E aí ela fala para a mãe: mas como
como assim? O Senhor está falando comigo? Não, me dá água. Se você souber quem está falando com você, se você soubesse quem está falando com você, você trataria de lhe dar água, porque Ele tem água viva para dar para você. Senhor, o Senhor não tem como pegar essa água, de onde ela vem? Olha o texto, olha o texto. Verso 21, Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Explicação: os samaritanos adoravam a Deus nos montes, os judeus adoravam Deus em Jerusalém. E Jesus está dizendo para eles assim: vai chegar o tempo, e já chegou, em que nem em monte e nem em Jerusalém vai precisar ir para me adorar. Por quê? Por quê? Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu não preciso de nenhum lugar específico para adorar o meu Deus. Ah, precisamos ir no monte, igreja, vamos marcar um monte. Não precisamos, isso é coisa do homem. Nós precisamos fazer não precisamos, porque nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Fé genuína, invisível, mas real. Entendeu? São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é imagem, é isso? Deus é visível, é isso? Deus é apalpável, é isso? Deus é Espírito. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? É assim que se adora, é assim que se agrada a Deus. É por isso que os homens daquela época não esculpiram uma imagem de Jesus. Eu tenho certeza que todo mundo, quando vai orar, ou já aconteceu, talvez não aconteça mais, ou ainda aconteça, quando vai orar assim, falar Pai, em nome de Jesus, e vai imaginar Jesus, barba, cabelo comprido, e muitas vezes olhos azuis, não é? Forjaram isso na nossa mente. Não é essa a imagem de Jesus. Já foi feito, né, reconstituição de um crânio, né, de um hebreu nos tempos de Jesus. E aí dá-se um ser humano de pele grossa, de uma pele áspera, queimada pelo sol, cabelo grosso, por causa das condições climáticas de Israel. Entendeu? Então é assim que você vai imaginar. Se você for imaginar Jesus como ele era um ser humano comum, e nem era bonito, tá? Não era bonito esteticamente, era um homem comum, que você facilmente perderia no meio da multidão, porque é uma pessoa comum. A Bíblia diz isso, Isaías diz isso. Não tinha nada nele que fizesse desejar a ele, a sua beleza. Não havia beleza nele, uma beleza exterior. Era um homem comum, bem comum. Mas quando ele abria a boca, a beleza inundava todo o ambiente. Quando ele erguia a mão, quando ele declarava, demônios tremiam, saíam, corriam, pessoas eram curadas. Oh, glória a Deus, que Deus maravilhoso. Então quando a gente ora, a gente tem que orar sem imaginar como ele é. Quer imaginar? Vai lá para o Apocalipse. Olhos como que de fogo, cabelos mais brancos do que a lã, pés como latão reluzente, né? Falando de um Deus justo, de justiça, de um Deus verdadeiro, de um Deus de amor. Amém? Esse é Deus. É assim que se adora, em espírito. Em espírito. Por que a gente não tem nenhuma cruz aqui? Já coloquei aqui uma vez, tirei. Por que tirei? Para não virar objeto de adoração. Porque o ser humano tem uma tendência a adorar, né? Objetos, é uma tendência humana.
causa do pecado, por causa da falta de Deus, né? Muitas vezes, então o ser humano tem uma imagem, isso aqui curou meu irmão, então nós vamos adorar que esse aqui é o nosso Deus, é humano, ser humano isso. Então por isso que não tem nem a cruz aqui. Tudo bem você usar uma cruz, desde que ela não tenha uma imagem crucificada, porque Jesus não está mais na cruz. Mas é uma lembrança, não precisa lembrar mais disso, só precisa lembrar que agora Ele está lá, governando, amém? E Ele vai voltar. Então a cruzinha, você pode ter uma cruz, não tem problema, podia colocar aqui, mas eu não quero, prefiro não, para não se tornar de repente, daqui a pouco termina o culto, vem alguém aqui na cruz não, a cruz não, ela não tem poder, a cruz não tem poder, quem tem poder é Jesus. A cruz era um objeto de maldição, ela era um objeto de maldição. Quem morria numa cruz nos tempos de Jesus, lá era uma crucificação, era um veredito de morte para crimes hediondos. Homens que tivessem cometido crimes hediondos eram mortos nas cruzes. Aquela cruz não era para ele, aquela cruz era para outro, que foi solto, chamado Barrabás, lembram? Então cruz era um objeto de maldição. Então Jesus se fez maldito em meu lugar, em seu lugar, levou sobre si todas as maldições, levou sobre si todos os nossos pecados, lá naquela cruz. Portanto não é a cruz, é Jesus, amém? Não vamos confundir isso, não vamos confundir. Muito bem, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Compreendeu quem é o Deus desconhecido que Paulo está pregando lá para os atenienses? Voltando para lá, e prosseguindo na leitura, no verso 27, vou ler o 26 de novo para você não perder o fio da meada. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. 27, Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. E aí o que eu já disse, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ninguém consegue viver fora de Deus, todos vivem nele, ok? Todos vivem nele, por isso que diz que ele vê todas as coisas. Como disseram alguns dos poetas de vocês, esse poeta era chamado Arato, lá no tempo desse povo ateniense aqui. Ele colocou uma frase no poema, e a frase dizia exatamente isso: também somos descendência dele, tá? Como disseram alguns dos seus poetas, também somos descendência ou geração dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, Jesus. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito ouviremos você outra vez. Com isso Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Entendeu a pregação de Paulo em Atenas? Estou aqui hoje para dizer para vocês, andei pela cidade de vocês, gostei, cidade bacana, e vi ali muitos altares, muitos deuses, né? E também encontrei um altar com a escrita: ao Deus desconhecido. É este Deus que eu vim
pregar para vocês. É sobre ele que eu vim falar. E aí ele anunciou a eles Jesus, o homem que foi crucificado, morto e depois ressuscitado ao terceiro dia, e que esteve com eles por mais 40 dias, e depois subiu aos céus, e prometeu que vai voltar. E quando ele voltar, ele quer encontrar fé no seu coração. Quando ele voltar, ele quer encontrar o teu coração exercitando esta fé. Se quando ele voltar, o seu coração estiver exercitando essa fé, tenha certeza, você venceu, porque perseverou, e vai herdar o que ele prometeu, a vida eterna, porque haverá a ressurreição dos nossos corpos, nós receberemos novos corpos, e estaremos com ele onde ele estiver. Nele nós existimos, nele nós nos movemos, nele nós vivemos. Não dá para fugir da presença dele. E o desejo dele aqui essa noite, com essa mensagem, é que você e eu creiamos de todo o coração, sem duvidar, e renunciemos o que tem que ser renunciado. Certamente todos nós temos algumas coisas ainda na vida que precisam ser renunciadas. Talvez um estilo de vida, talvez um apego a coisas terrenas, talvez amor ao dinheiro. Mas é certo que todos nós ainda temos alguns apegos neste mundo, e precisamos desapegar, renunciar e esperar em Deus, que é poderoso para fazer tudo e muito mais daquilo que cremos e esperamos. Entendeu? A partir de hoje, livre-se do passado. A partir de hoje, livre-se das velhas crenças. A partir de hoje, livre-se de tudo o que vem impedindo você de viver uma vida mais perto de Deus. Livre-se de todas essas coisas e abrace a Deus com todas as tuas forças, através da fé, e Ele abrirá o caminho, Ele iluminará todo o caminho por onde você ainda vai passar nos próximos dias. Você vai ver tudo como exatamente é, porque Ele vai mostrar para você. Livre-se do teu passado. Amém? Abandone tudo o que não adore a Deus, tudo que não agrade a Deus. Abandone, porque Ele vai fazer coisas grandes a seu favor. Não pense que Ele não está contemplando sua luta, sua batalha. Ele está. E o que Ele espera? Perseverança da sua parte. Tenha fé, não duvide, porque o que tem que ser, vai ser. Deus não se alegra com o mal, Ele se alegra com a justiça. Entendeu? A vontade dEle é perfeita, boa, é agradável. Então viva pela fé, porque aí a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, vai se cumprir sobre a sua vida. Deus vai fazer existir até coisas que ainda não existem, para você glorificar o nome dEle. Naquilo que você diz não há mais possibilidade, Ele pode criar algo ali e mostrar para você que existe possibilidade, mas você tem que descansar nele. Não toma para você, não tenta resolver você, não tenta você com suas forças. Não, você não entendeu nada. Se você continuar assim, você não entendeu nada dessa mensagem hoje. Ele é o soberano, Ele está acima de tudo e de todos, Ele sabe tudo, Ele conhece você melhor do que você mesmo, Ele sabe do que você precisa.
E ele não está, como disse Isaías 58, 59, ele não está com as mãos, mirradas, para que não possa te abençoar. Ele não está com os ouvidos tapados para que não possa te ouvir. Descansa nele, creia nele, faça dele o seu único Deus, porque só tem ele mesmo. Louve o nome dele a cada dia. Quando tudo está dando certo, louve o nome do Senhor. Quando tudo está dando errado, louve o nome do Senhor. Dê graças a Ele. Faça isso em voz alta. Não há mal que vá resistir a sua adoração a Deus. Quando você adorar, num momento bom, num momento ruim da sua vida, não há mal, não há demônio, não há espírito que possa continuar lutando contra você, porque você estará louvando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, em espírito e em verdade, o Deus dos impossíveis, o Deus dos impossíveis. Amém? Louve o Senhor com as suas palmas. Vamos cantar um louvor? Vamos cantar? Fique de pé. Glória a Deus. Dá um apertozinho assim na pessoa que está perto de você. Dá um apertozinho nessa pessoa, diga: Deus é teu aliado. Fala para essa pessoa: Deus é teu aliado. Amém? Oh Senhor, nós te adoramos por tudo que tu és. Nós te adoramos por tudo que és, Senhor. Não só pelo que podes fazer, mas pelo que tu és. És soberano, és glorioso, és justo, és fiel. Oh Senhor da glória, queremos te adorar, queremos te louvar, Senhor, e declarar: quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Cante com a gente. Quando tudo diz que não, ou parece que eu sei, diga. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Oh, você crê assim? Eu quero profetizar uma semana cheia, superabundante da presença dEle na tua vida, na tua casa, no teu lar,
no teu trabalho, na rua, no teu carro, na caminhada, no transporte coletivo, aonde você estiver pisando os pés, a planta dos seus pés, durante toda a semana, você sentirá a presença de Deus ao teu lado, com você, te guiando, te fortalecendo, te reanimando, te encorajando, para você não olhar mais para trás, para você não desistir nunca e jamais outra vez. Amém? Amém? Diga amém. Uou! Vamos adorar o Senhor. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja pra eu seguir. Diga. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Diga, eu sei que eu não estou só, Senhor. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. De mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. o Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me Sustenta e me faz prevalecer. Diga outra vez. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. o Deus do impossível. Ele não desistiu de você e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Ele é assim. Deus do impossível, Deus do impossível. Ele te faz prevalecer, creia nisso. E você vai prevalecer durante toda essa nova semana. Você vai vencer as tuas batalhas. Você vai ter resposta essa semana. Você vai ter resposta. Entenda que Deus estará falando para você. Ele mesmo vai dizer para você. Ele vai te dar essa resposta. O que Ele falou conosco aqui essa noite, reconheça Ele, somente Ele, somente Ele, só Ele. Entenda que tudo vem dEle, tudo é para Ele. Você vive nele, você existe nele, você se move nele. Você nasceu onde devia ter nascido, você está onde deveria estar. Todas as situações estão sob o controle dEle, sob o controle dEle. Não tenha medo, não desanime mais, não desista mais. Lance fora toda a dor do passado. Lance fora toda a dor do passado. Perdoe, perdoe. Lance o perdão sobre esse passado. Se livre dele e viva o hoje, porque o amanhã pertence a Ele. E Ele virá com resposta para você
que tem clamado, que tem pedido. Amém? E não deixe de buscar, não deixe de querer conhecê-lo cada vez mais, porque quanto mais você fizer isso, mais Ele vai se revelar a você, mais você vai estar perto dEle, mais você vai conhecê-lo e amá-lo. Amém? Oh, glórias! Adore, adore o Senhor. Cadê a diaconisa Glaucia? Pode vir, pode acender as luzes. Eu queria dizer que passei uma semana fora, como todos sabem, jejuei durante todos os dias, foram dias muito importantes para mim, e é bom fazer isso de vez em quando, é bom de vez em quando você se isolar um pouco, só você e Deus, só você e a palavra de Deus, porque quando você volta pronto para uma nova batalha, pronto para novas batalhas, e eu estou aqui prontinho, de volta, e estou pegando firme de novo essa semana, e nós vamos em frente, e coisas grandes Deus vai fazer nesse lugar, coisas grandes, coisas maiores, o Senhor Deus vai fazer nesse lugar, porque nós somos escolhidos dEle para isso, nós somos parte dos escolhidos por Ele, para essas coisas acontecerem nas nossas vidas. Tenha certeza, amém? Queira fazer parte disso, você é parte disso. Pode vir, Glaucia, você é parte disso, amém? Coloca no teu coração, eu sou parte do que Deus está fazendo aqui, eu sou parte do que Deus está fazendo, amém? E assim viva, respire Jesus, exale o perfume dele com a tua vida, saia vivendo diferente nos próximos dias, não odeie mais, não se vingue mais, não faça mais o mal em dobro do que fizeram para você, ame, perdoe, faça o bem, porque Deus vai estar com você, e Ele vai te exaltar na terra, pode ter certeza disso, amém? Amém, glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração, porque o Senhor tem falado conosco. Os salmos lidos aqui em concordância com a ministração da palavra é a revelação do Senhor, daquilo que Ele quer que a gente guarde no nosso coração, porque aqui nada é combinado. O pastor faz a oração dele, ele fala com Deus no íntimo dele, assim como eu e todos que aqui estão. Então, como pode casar as informações assim? É pelo poder do Espírito Santo, amém? É pelo poder da palavra do Senhor querendo falar ao meu e ao seu coração, não tem outra explicação, amém? A explicação para a nossa vida é Cristo, então a gente precisa viver Cristo e viver a sua palavra, amém? Coloque no coração a pessoa que vinha agora na sua mente, ore por ela, esteja aí comprometido a orar por uma vida, porque vidas precisam ser salvas, amém? Precisamos nos colocar mais em oração pela igreja, mais em oração pela liderança da igreja, mais em oração pelo nosso irmão. Orais uns pelos outros e sem cessar. Coloque isso no seu coração, que tudo vai bem contigo, porque o Senhor vai se alegrar do nosso posicionamento como filho e como servos, amém? Em oração também pela vida da Isonélia, que ela está em tratamento e, ao que parece, já tinha sido diagnosticado um câncer. Agora foi falado que não era, mas todo o diagnóstico e os exames já comprovaram a doença. Mas nós cremos e nós sabemos que o nosso Deus é o Deus da cura. E Ele tem todo o controle nas suas mãos, e que se for da vontade do Senhor a cura, amém, que assim seja, e se não for, vamos orar para que ela fique bem durante esse percurso. Alguém mais quer colocar alguém em oração neste momento? Levante a mão. Qual é o nome da pessoa, minha querida? Sara. Vamos orar de todo o coração pela vida da Sara, amém? Apresente aí Inês, vamos orar pela Sara, pela Inês e pela Isoélia, e por todos aqueles que carecem da graça e da misericórdia do Senhor Jesus, amém?
soberano Deus e eterno Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco, tem alcançado o nosso coração, Deus. Em nome de Jesus, pela palavra, Senhor, pela palavra ministrada aqui, Deus, que nós possamos guardá-la, Pai, no nosso coração, Senhor, e que a gente não desvie o nosso olhar, nem para a esquerda e nem pela direita, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos aqui, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, Senhor. Nós oramos, Senhor, porque nós sabemos que Tu és o médico dos médicos, Tu és o Deus das causas impossíveis, Tu és o Deus que faz aquilo que é impossível ao homem ocorrer, Senhor, num abrir e num piscar de olhos, Pai. Com o coração, Senhor, nós cremos, Senhor, e com a boca, Senhor, nós confessamos que Tu és o único Deus que pode fazer nova todas as coisas, Senhor. Colocamos aqui, Senhor, no Teu altar de oração, a vida, Senhor, da Sara, Pai. Alcance, Senhor, o coração dela, o corpo, a mente, Senhor. Renova, Senhor, a vida dela, Senhor. Faz o Teu querer, Senhor. Assim também como a vida, Deus, da Inês e da Isoélia, Senhor. Haja, Pai, naqueles corações, no corpo enfermo, Senhor. Porque nós sabemos que basta uma palavra Sua, Senhor, e tudo se faz novo. Basta o Teu querer, Jesus. Nós oramos aqui, Senhor, não que seja feita a nossa vontade, Deus, porque a nossa vontade é falha, Senhor, é imperfeita, mas nós oramos, Pai, para que seja feita a Tua vontade, Senhor, que é boa, que é perfeita, que é agradável, Deus. Oh, Deus Altíssimo, nós já Te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos, Deus, que o Senhor se alegra daqueles que oram, Senhor, em espírito e em verdade, e a Sua igreja se coloca em oração, Senhor, por essas vidas. A Sua igreja, Senhor, se coloca, Senhor, em prontidão, Pai, para continuar orando. Então, ora, igreja, não apenas hoje, mas apresente constantemente essas vidas, Senhor, para que haja o renovo, para que haja, Senhor, o mover do Espírito Santo, Pai. A Tua palavra, Senhor, nos basta. O Teu querer, Senhor, nos basta, Pai. Por isso nós Te louvamos e nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. E que a nossa semana seja debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção, Senhor. E que a nossa alegria, Senhor, venha apenas de Ti, Senhor. O nosso querer, Senhor, e venha apenas de Ti. Que o Senhor esteja no centro das nossas vidas, Pai. Não apenas essa semana, mas durante todos os dias da nossa vida, Pai. Nós Te agradecemos e pedimos, Pai. Leva o Seu povo em paz, debaixo da Tua proteção, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. E que saímos, Senhor, dessas portas louvando e agradecendo o Seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. O último aviso, irmãos, apareceu aqui no telão, que hoje vai ter brownies lá na cantina, e é para o Ministério de Dança. Então, na sexta-feira, nós tivemos aqui um culto abençoado dos jovens. Só tinha jovem aqui. Só tinha jovens, muitos jovens aqui louvando e adorando o nome do Senhor. Então, para que isso continue, para que a nossa igreja continue com esses jovens aqui dentro e que venham outros, abençoe o ministério. Abençoe comprando, é apenas R$5. Temos ali 50 unidades, a igreja tem essa quantidade aqui. Se cada um levar um, a gente alcança o objetivo, amém? Não deixe que aqueles brownies que foi feito com tanto amor, com tanto carinho, eles voltem. Por quê? Porque os jovens estão empregando o seu tempo e a sua dedicação ao nosso Senhor. Eles não estão lá fora. Então abençoe para que eles continuem aqui. Compre um dizendo assim, olha, poderia ser o meu filho. Eu vou abençoar para que meu filho fique aqui na casa do Senhor. Compre com esse objetivo, que o Senhor com certeza vai abençoar a sua vida, assim como tem abençoado a vida daqueles que têm abençoado os nossos jovens. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, amém? Diga amém. Aleluia. Vou dar a bênção apostólica já já. Cante mais um louvor com a gente. Amém? Cante mais um louvor. Seja cheio do Espírito Santo essa noite. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Amém? Então cante, louve o Senhor. Aleluia. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem
pedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca. Você que tem essa marca, o sangue de Jesus, cante. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa, mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Cante você, igreja, o meu Deus. O meu Deus Profetiza. nunca falhará, eu sei que chegará Minha vez, minha sorte Ele mudará. diante dos meus olhos. As tuas mãos, o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje, amanhã e para todos sempre. E os mais que vencedores digam amém. Que o Senhor os acompanhe de volta aos seus lares. Uma ótima, maravilhosa semana para todos vocês. Aleluia. Glórias ao teu